Olá pessoal, aqui é o Alimentos e História. Bem, para você que ainda não nos conhece, nós somos um canal no YouTube, que está destinado e especializado a te esclarecer algumas dúvidas e algumas perguntas que surgem no seu dia a dia, como por exemplo, para que serve esse alimento? Por que eu devo me alimentar deste alimento, desta fruta, deste legume ou desta verdura? Qual é a história por trás desse alimento? Às vezes, chegamos a pensar dessa forma, Algumas pessoas chegam a pensar, qual é a diferença do pimentão vermelho, do pimentão amarelo e do pimentão verde? Bem, no Alimentos e Histórias, nós estamos aqui para tirar esta dúvida de você. Se você tem uma dúvida em relação a um tipo de alimento, a um tipo de refeição, bem, você está no canal certo, que é o Alimentos e História, que nós aqui não somente mostraremos as propriedades dos alimentos, como também iremos mostrar para você como funciona o alimento a partir da história. Um exemplo, da onde surgiu o café, como ele chegou aqui no Brasil. Bem, no Alimentos e História tem essa história contada lá. Outro exemplo, se você tiver uma dúvida do cogumelo, ele veio da Ásia, do Oriente Médio. Da onde veio o cogumelo? Lá no Alimentos e História tem a história dos cogumelos, como chegou aqui no Brasil. Então, o Alimentos e Histórias serve para isso, para tirar essa dúvida, que para uns pode parecer bobeira, mas para você pode ser de extrema importância. Então, estamos te convidando para adentrar no canal Alimentos e Histórias e se deliciar com conhecimento e também se deliciar com frutas, legumes, verduras saborosas que ali estarão para que você possa vir a ter mais conhecimento quando chegar numa feira, chegar no mercado ou numa quitanda, no mercadinho para comprar. Você vai estar totalmente identificado e familiarizado com aquele alimento. Você já não vai ter mais dúvida para que serve, de onde ele veio, de onde ele vai. Não. Você vai chegar e vai estar íntimo daquele alimento a ponto de saber toda a sua origem. Então venha para o Alimentos e História que você saberá tudo isso. E nós estamos aqui de peitos abertos, aptos para poder te passar essas informações, que é o Alimentos e História. Eu fico repetindo toda hora isso para fixar na sua mente, o canal Alimentos e História. Nós ali falamos sobre educação alimentar, nutrições e outras coisas mais concernentes ao seu bem-estar, à sua alimentação, para que você possa vir estar numa forma saudável, feliz e contente. Então venha para o Alimentos e História. E pessoal, iremos aqui falar um pouco sobre os alimentos, na história. E quando a gente fala nos alimentos na história, os alimentos eles chegam a se confundir um pouco com a história da humanidade em si, porque o homem de primitivo, vivendo em caverna, passa a se alimentar de raízes. Depois, com o tempo, ele passa a ser caçador, coletor. Depois passa a ser agricultor, começa a cultivar o seu próprio alimento para a sua sobrevivência. Antes, os homens eram um povo nômade que vivia de um lado para o outro, sem paradeiro, buscando sempre o quê? Um lugar onde tinha próximo de um rio,
próximo de coisas para que ele pudesse caçar, e com o passar do tempo, o homem vai adquirindo habilidades para ser agricultor. E com isso, o homem começa a aprender a cultivar a terra, e aprendendo a cultivar a terra, ele começa a produzir o seu próprio alimento. E isso também vem ajudar bastante no desenvolvimento do homem para com os seus alimentos, e assim, né, com a inteligência que o nosso Deus Todo-Poderoso nos dá, vai adquirindo conhecimento, desenvolvendo técnicas para que possa cada vez mais estar melhorando os alimentos a ponto de chegar no nosso prato, no dia a dia, cada vez mais saudável, mais saboroso, mais suculento e mais propício à alimentação, para vir a nos dar energia para trabalhar, estudar, né, para poder estarmos felizes, porque uma boa alimentação, uma boa suplementação nos deixa, né, com um aspecto feliz, saudável, robusto. Então, o alimento, ele vem nos acompanhando desde o nosso nascimento até o findar da nossa vida. Ou seja, o alimento é uma parte muito importante na vida do ser humano, e nós temos que aprender cada vez mais a estarmos nos alimentando melhor. A história da alimentação e nutrição ocorre paralelamente à história do homem na humanidade. Ao surgir no planeta, o homem, observando os outros animais, consumia o que era ofertado pela natureza, frutos, raízes, folhas. Mais tarde, iniciou-se a prática de caçar e pescar, consumindo também carnes de animais selvagens, né? Porque se ele não fizesse isso, ele ia passar necessidade. E nós vimos aqui que isso tudo começou com homens primitivos que evoluíram de caçadores a coletores, sem moradias fixas, ou seja, eles eram nômades, conforme eu tinha acabado de falar, para agricultores, desenvolvendo o cultivo de hortaliças, tubérculos e frutas, além de passarem a domesticar os animais. O desenvolvimento das forças produtivas deste período libertou o homem da absoluta dependência da natureza. O desenvolvimento da agricultura marcou o início real da civilização, ou seja, através da alimentação, o homem foi obrigado a viver em sociedade, e com sua expansão levou o homem a buscar terras férteis, disseminando a revolução agrícola. O início da agricultura não tornou o homem exclusivamente vegetariano, pois a criação dos animais concentrou-se nas terras menos propícias ao cultivo. O homem agricultor passou a ter a segurança de saber que, se cuidasse da sua plantação, teria alimentos para o ano inteiro. Está aí novamente aquela explicação que eu dei lá no início. Através dos sentidos, o homem primitivo passou a distinguir novos e desejáveis odores, e assim foi levado a experimentar e a saborear alimentos ainda desconhecidos. Desse modo, o sabor e o odor devem ter desempenhado um importante papel no consumo de alimentos e na saúde do homem primitivo. Existem relatos que a primeira sobremesa foi o mel das abelhas. Com a agricultura, o homem passou a ter uma grande oferta de cereais, carboidratos na alimentação, e mesmo com algumas mudanças nos hábitos alimentares, os homens primitivos não apresentavam doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, doenças cardiovasculares, pressão alta, colesterol elevado, entre outras, pois a alimentação nesse período, mesmo com a inserção de carne vinda da caça, era considerada saudável do que nos dias de hoje, com certeza, isso sem sombra de dúvida, além do grande consumo de vegetais, como frutas, raízes e hortaliças.
A história da alimentação é antiga e acompanha as transformações sociais, culturais, tecnológicas e ambientais da humanidade. Desde os primeiros homens que se alimentavam de frutos, raízes, carnes crua e moluscos, até os tempos modernos, com o desenvolvimento do comércio, da indústria, da conservação e da distribuição dos alimentos, a alimentação reflete as necessidades, as crenças, as classificações e as prescrições de cada época e sociedade. Sim, influencia muito na sociedade. A história da alimentação também está relacionada à história da medicina, da botânica, da zoologia e de outras ciências que estudam os aspectos nutricionais, econômicos, tecnológicos, medicinais dos alimentos. A alimentação é um tema vasto, complexo, que pode ser abordado sob diferentes perspectivas. Por exemplo, a história dos alimentos pode ser vista como uma história das técnicas culinárias, das receitas e dos pratos típicos de cada região ou país. Também pode ser vista como uma história das dietas e dos regimes alimentares que foram prescritos para diferentes fins: curar doenças, emagrecer, ganhar massa muscular ou melhorar o desempenho físico ou mental. Além disso, a história dos alimentos pode ser vista como uma história de relações sociais que se estabelecem em torno da mesa, as refeições em família ou com os amigos, os banquetes cerimoniais ou religiosos, os rituais de passagem ou de iniciação. Bem, tudo é motivo para nós estarmos nos alimentando, para você ver como os alimentos têm bastante história por trás de um simples prato, né, de arroz, de feijão. Ali você pode ter certeza, tem uma história a ser contada. Quando você colhe, né, uma fruta do pé, ali tem uma história que foi contada desde o cultivo da terra até o fruto no pé da árvore. Ali a história. Então, o Alimentos e Histórias é um canal repleto de história para você, que vocês possam falar para os seus amigos, né? Se inscrevam no canal Alimentos e Histórias, compartilhem este canal com seus amigos, com outras pessoas, para que elas possam estar conhecendo cada vez mais os alimentos e histórias, né? Porque temos histórias ricas, né, sobre os alimentos existentes na humanidade. E nos dias de hoje eu digo que um dos motivos que nos fez fazer esse canal Alimentos e Histórias foi por causa de você, sim, você mesmo que está aí ouvindo e me vendo. Sim, o cliente. Foi por causa do cliente, porque o cliente chegava nos locais comerciais da onde vendia as frutas, legumes, verduras, carnes, enfim, e tinha várias dúvidas sobre muitos aspectos, né, daquele produto. Então, para você, cliente, é que fizemos este canal Alimentos e Histórias. Por quê? O cliente é o nosso melhor investimento. Então, temos que tratar bem o nosso cliente, temos que encher o nosso cliente, sim, de informações, né? Informações essas que será benéficas para ele ter o conhecimento do fruto, ter conhecimento das verduras, dos legumes, das carnes, dos peixes, dos frangos, enfim. É necessário ele ter esse conhecimento. Então ele vai ter o conhecimento não somente do alimento, mas também da história do alimento também, de como aquele alimento, né, aconteceu para que hoje estivesse ali no prato dele, ele saboreando aquele alimento. Então, bem, a ideia de fazer este canal foi sobre as frutas, legumes e verduras, era para esclarecer aos clientes as dúvidas que eles tinham e vinham nos perguntar.
Então, começamos a catalogar os produtos e a pesquisar sobre eles, a fim de trazer para os nossos clientes a melhor informação possível para orientá-los e levarem o produto para casa satisfeito. Então, se esse canal Alimentos e História existe, é por causa de você, cliente. Você é que nos impulsionou a fazer este canal Alimentos e Histórias para trazer para você a melhor informação possível sobre o seu alimento e também a história dele, de como ele surgiu, de onde ele surgiu, como chegou aqui no Brasil, porque tem muitos alimentos que não são originários das terras brasileiras. Vieram da Ásia, vieram da Europa, vieram da África, vieram de vários lugares, né? E chegaram aqui na nossa terra Brasil, se adaptaram a essa terra abençoada e maravilhosa. E hoje está aí nos nossos pratos, nós saboreando, nos deliciando com essas maravilhas. Então tá aí essa orientação do Alimentos e História para vocês saberem de onde veio a fruta ou o alimento preferido seu. Alimento é toda substância utilizada pelos seres vivos como fonte de energia, de matéria, para poderem realizar suas funções vitais, incluindo crescimento, movimento e reprodução. Para o ser humano, a alimentação inclui ainda várias substâncias que não são necessárias para as funções biológicas, mas que fazem parte da cultura, como compostos químicos, psicotrópicos, temperos, corantes e conservantes, usados nos alimentos, mas que podem fazer bem aos seres humanos ou mal. Os vegetais são capazes de sintetizar proteínas de fontes inorgânicas do nitrogênio, mas os animais não possuem essas capacidades, razão pela qual necessitam de alimentos ricos em proteínas e aminoácidos. O organismo animal sintetiza as proteínas utilizadas pelo seu próprio organismo a partir das proteínas ingeridas pela alimentação. A alimentação deve fornecer a quantidade de aminoácidos necessários para essa transformação, pois a falta de qualquer um dos aminoácidos compromete a utilização dos outros e o funcionamento do próprio organismo, devido à consequente falta de proteínas. De acordo com as proteínas, devem representar cerca de 15% de total da dieta diária de uma pessoa. É muito difícil um indivíduo desenvolver uma deficiência proteica, mas pode acontecer ingerindo uma quantidade insuficiente de alimentos, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, ou ingerindo quantidade de açúcar e álcool muito altos, pois ambos são grandes fontes de calorias, pobres em nutrientes e não contêm proteínas em suas composições. Olha aí. Com o domínio do fogo, o cozimento dos alimentos tendo um papel principal na evolução humana, com a experiência da Idade do Gelo, é provável que os seres humanos quisessem gerar algum sentimento de segurança controlando o crescimento das plantas e dos animais disponíveis. Isto conduziu à agricultura que tem melhorado continuamente e alterado a maneira como os alimentos é obtido. Uma seleção de alimentos complementares diferentes comidos na mesma ocasião compreende a uma refeição. Os povos escolhem frequentemente realizar refeições junto com os outros membros da família ou amigos, o que é visto como importantes ocasiões sociais. Os alimentos consumidos em quantidades menores entre as refeições principais são consideradas como lanche, né, e bebidas, tomados imediatamente antes de uma refeição para abrir o apetite, designam-se os aperitivos, né, aquela bebidinha ou um cafezinho antes
ou depois, né, da alimentação. O número das refeições em um dia, seu tamanho, composição, quanto e como são preparadas e ingeridas variam extremamente em torno do mundo e depende do clima local, da ecologia, da economia, tradições culturais e a industrialização. As refeições representam também um papel importante na celebração de muitos festivais culturais e religiosos. Você sabia disso? Nas sociedades onde a disponibilidade de alimentos se elevou acima dos níveis de subsistências e dos alimentos básicos, as refeições são também oferecidas pré-preparadas para o consumo imediato nos restaurantes e outras instalações similares. Nas sociedades industriais, as refeições contêm frequentemente uma proporção mais elevada de alimentos de origem animal. Para pessoas vegetarianas, a deficiência de proteínas se torna ainda mais difícil, pois a proteína animal possui grande quantidade de aminoácidos, essenciais para o nosso organismo. Entretanto, o vegetariano restrito de qualquer alimento animal, ou seja, o vegano, acredita poder conseguir todo o suplemento proteico necessário a partir de uma dieta vegetariana. A soja é o alimento vegetal que possui equivalência proteica a proteínas animal. A dieta vegetariana possui um menor conteúdo proteico do que uma dieta baseada em carne. Entretanto, isso não é uma desvantagem. Estudos comprovam que o consumo excessivo de proteínas pode ocasionar cálculos renais, osteoporose e um aumento de colesterol, pois a proteína animal é rica em gorduras. Portanto, uma dieta rica em legumes, grãos, frutas e vegetais tem proteínas suficientes para uma dieta saudável. Olha aí. Os alimentos são tradicionalmente obtidos através da agricultura, pecuária, pesca, caça, coleta e outros métodos de subsistência, localmente importantes para algumas populações, mas menos para outras. Agora vamos mergulhar um pouco na nossa era atual, a era moderna. Nas nações desenvolvidas, as fontes de alimentos são cada vez mais dependentes da agricultura industrial, da agricultura e das instalações industriais de produção de animais, técnicas que apontam para maximizar a quantidade de alimento produzida e, por outro lado, minimizar o custo. Esta aproximação, que se baseia numa satisfação parcial da relação entre o consumidor e a demanda, estimula a biodiversidade, a autoconfiança local e os métodos da agricultura orgânica. A alimentação é uma característica típica dos seres vivos. É também uma forma de troca de energia entre os mesmos, através de uma teia alimentar. Os principais produtores de energia são os chamados produtores, em maioria plantas e vegetais, mas qualquer ser clorofilado tem essa capacidade de extrair energia da luz para armazenar em açúcar. Logo, as variações desse açúcar constituem a principal fonte de alimentação para seres humanos. Isso termina se dividindo entre ingerir animais e vegetais. Contudo, existem também a água, principal componente de vida, e os sais minerais encontrados principalmente na água mineral, que auxilia o processo de alimentação. Funciona e age de diferentes formas, por exemplo, como catalisadores, solventes ou como uma cola biológica. Podem ser considerados basicamente conectadores de energia, que constituem cada ser vivo
dando forma, inclusive, às membranas celulares, que são constituídas, em maioria, por açúcares. Os sais, encontrados em pouca quantidade na maior parte dos seres vivos, atuam principalmente para manter um equilíbrio osmótico para com o meio ambiente, desde celular até corpóreo. Tá aí, gente. Fica ligado. Vamos se alimentar bem, saudavelmente, para ficarmos bem saudáveis. Alimentos orgânicos são todo tipo de vegetal e produto de origem animal que não teve durante sua produção, plantação, criação ou colheita qualquer interferência química, como agrotóxico. A grande vantagem dos alimentos orgânicos passa pela questão de serem mais naturais e, consequentemente, muito, mas muito mesmo mais saudáveis. Na hora de descrever o conceito de alimentação, pode ser dito que este é o processo mediante o qual os seres vivos consomem diferentes tipos de alimentos com o objetivo de receber os nutrientes necessários para sobreviver. Estes nutrientes são os que depois se transformam em energia e provêm ao organismo vivo os elementos que requerem para viver. A alimentação é, portanto, uma das atividades e processos mais essenciais do mundo dos seres vivos, já que está diretamente relacionada com a nossa sobrevivência diária. A alimentação sempre é um ato voluntário e pelo qual levado a cabo ante a necessidade fisiológica ou biológica de incorporar novos nutrientes e energia para funcionar corretamente o nosso corpo. Os tipos de alimentação podem variar de acordo com o tipo de ser vivo que estamos falando. E neste sentido, devemos mencionar a alimentação herbívora, aquela que se sustenta só de planta, a alimentação carnívora, que ocorre só a carne de outros animais, e finalmente a alimentação onívora, combinação das duas anteriores e característica do ser humano. Enquanto os vegetais e os animais recorrem à alimentação como uma simples necessidade fisiológica que busca cobrir as necessidades básicas de sobrevivência, o ser humano tem transformado desde os tempos imemoráveis o processo de alimentação em uma situação social na qual que, além de ingerir os produtos desejados e úteis, também se compartilhem experiências e situações com os pares. Com este fim, o ser humano tem desenvolvido não só instrumentos que lhe permitem obter mais facilmente os alimentos, senão também espaços e práticas especialmente destinadas à alimentação, podendo encontrar hoje em dia diferentes tipos de alimentação de acordo com cada necessidade do indivíduo. Considera-se que uma boa alimentação para o ser humano é aquela que combina de maneira apropriada todos os diferentes alimentos que se encontram na natureza. A pirâmide nutricional é, neste sentido, um bom método para estabelecer que tipos de alimentos devem ocupar um maior lugar na alimentação de cada indivíduo e quais num lugar menor. A alimentação humana está, em muitos casos, unida ao emocional e, por isso, podem ser desenvolvidas facilmente problemas de saúde relacionados com este tema, por exemplo, desordens alimentares, obesidade, diabetes, malnutrição e outros problemas que não são somente consequência de fatores biológicos. A alimentação é a ação ou processo de ingerir alimentos. A aplicação mais usual desse termo está relacionada com o consumo de alimentos por seres humanos e animais concernente à nutrição.
Mas a alimentação é definida também como o providenciar do que é preciso para que algo se desenvolva ou funcione. Desse modo, o termo pode possuir diferentes acepções. No que diz respeito à nutrição, o corpo necessita de diversos tipos de nutrientes para conseguir desempenhar adequadamente suas funções e obter o desenvolvimento do organismo. Uma alimentação correta é tão essencial que pode até mesmo contribuir para a prevenção de doenças. A alimentação é um processo onde os seres vivos fazem assimilação do alimento que é necessário para o desempenhar das atividades vitais. Se uma pessoa não se alimenta, então ela não consegue desempenhar suas atividades vitais que são básicas, tais como o crescimento e a reprodução. A alimentação é uma ação ou processo de ingerir alimentos. A aplicação mais usual desse termo está relacionada com o consumo de alimentos para seres humanos e animais concernente à nutrição. Mas a alimentação é definida também como providenciar do que é preciso para que algo se desenvolva ou funcione. Desse modo, o termo possui diferentes concepções. No que diz respeito à nutrição, o corpo necessita de diversos tipos de nutrientes para conseguir desempenhar adequadamente suas funções e obter desenvolvimento do organismo. Uma alimentação correta é tão essencial que pode até mesmo contribuir para a prevenção de doenças. A alimentação é um processo onde os seres vivos fazem assimilação do alimento que é necessário para desempenhar as atividades vitais. Se uma pessoa não se alimenta, esta pessoa não está apta para exercer as atividades vitais que são básicas, tais como crescimento e reprodução. A alimentação é o combustível essencial para o crescimento e desenvolvimento, que garante o pleno funcionamento das funções metabólicas, como a circulação, a respiração, formação de hormônios, células e tecidos, etc. Se uma pessoa ou animal não come, então não pode sobreviver. Uma criança que receba uma boa alimentação nos primeiros anos de vida tende a ter uma melhor saúde e desenvolvimento do que aquela criança que tenha tido carência de muitos tipos de alimentos com nutrientes essenciais. Uma alimentação inadequada pode provocar quadros de saúde distintos, tais como a falta de um nutriente, como o caso da vitamina B ou ferro, o que pode levar ao desenvolvimento de anemia ou uma forte desnutrição. Já se a alimentação for em excesso e consumindo alimentos que não são saudáveis, isso pode provocar obesidade e doenças como hipertensão e diabetes. Uma boa alimentação está também relacionada à prática de atividade física. Uma depende da outra para que um indivíduo tenha uma boa saúde e condição física, ou seja, deve haver um equilíbrio entre elas. Desde a antiguidade, a alimentação é declarada como essencial para a saúde e o bem-estar. Hipócrates defendia a ideia de que o alimento seria o remédio que o ser humano precisaria, sendo uma das bases da saúde. Assim, a alimentação adequada tem um papel fundamental na qualidade de vida. A alimentação vegetariana é chamada de alimentação vegetariana a alimentação que foca apenas no consumo de vegetais, frutas, cereais, legumes, evitando o consumo de carnes como frango, carnes vermelhas, peixes e frutos do mar. O vegetariano não se alimenta nem de carne e nem dos produtos derivados dela, como presunto, salsicha e etc. No entanto, um vegetariano pode consumir ou não ovos e leite, e depende de ser um vegetariano estrito, que não consome nada de origem animal, ou ovalactovegetariano, que consome ovos e leite, assim como seus derivados. Há ainda o lactovegetariano,
que é aquele que não consome nem carne, nem ovos, mas somente leites e derivados, e o ovo vegetariano, que não consome de nenhum tipo de carne ou laticínios, mas somente ovos. Muitos confundem que leva Muitas confusões que levam a uma alimentação vegetariana estrita, de que adota uma vegana. O veganismo é mais do que uma mudança alimentar, mas ele se classifica como um estilo de vida para muitos. Quem se classifica como vegano não usa nenhum tipo de alimento de origem animal e nem mesmo produtos que contêm alimentos animais, os que tenham sido elaborados com base em exploração desses seres, como produtos que testam em animais. Logo, os veganos se preocupam com o bem-estar dos animais ao pensarem no que comem, vestem, usam no dia a dia do trabalho. A dieta de quem é vegano se baseia em alimentos que são de origem vegetal, sem o consumo de carnes, ovos, leites e derivados. Transtorno alimentar é a alteração na maneira como uma pessoa se alimenta, de modo a afetar negativamente a sua vida. Existem muitos tipos de transtornos alimentares que podem afetar as pessoas e boa parte delas se inicia ainda na infância ou adolescência. Alguns exemplos de transtornos alimentares são anorexia, característica pela magreza excessiva e vontade de perder mais peso; a bulimia nervosa, a preocupação em perder peso que leva a pessoa a fazê-lo de modo incorreto, como provocar vômitos. A alimentação. Um alimento é qualquer substância sólida ou líquida que é ingerida por seres vivos para repor o que foi perdido devido à atividade do corpo, para ser a fonte e o motor de produção das diferentes substâncias que são necessárias para a formação de alguns tecidos, promovendo o crescimento e transformando a energia presente nos alimentos em trabalho, locomoção e calor. Também consumimos alimentos para satisfazer uma demanda psicológica. À medida que nós alimentamos, sentiremos uma sensação de satisfação e gratificação. É comum que, se uma pessoa não consome nenhum alimento em um determinado período de tempo, ela fica com raiva e de mau humor. Alimentos à base de plantas incluem vegetais, frutas e grãos. Grande parte da comida que nós humanos comemos são sementes. Essas sementes geralmente incluem legumes, lentilhas, ervilhas e feijão, cereais, trigo, arroz, milho e aveia e nozes. As frutas são muito importantes para manter uma dieta saudável. Os médicos recomendam comer de 3 a 4 frutas por dia. Tem uma aparência marcante para os animais, de modo que, ao comê-los, espalham suas sementes em forma de fezes por longos caminhos. Os vegetais incluem folhas, troncos e raízes vegetais, sendo uma importante fonte de minerais e vitaminas que os cereais não podem nos fornecer, especialmente a vitamina C e a vitamina A. Os alimentos de origem animal incluem todas as espécies de gado, ovelhas, porcos, cabras e gado, todas as aves, peru, frango, ganso, entre outros, mariscos e diferentes espécies de peixe. Os produtos derivados de animais incluem leite, queijo, manteiga, ovos, mel, salsicha. O cloreto de sódio é o mineral mais importante que pode ser extraído dos alimentos, mais comumente chamado de sal de cozinha. O cloreto de sódio é o que dá sabor aos alimentos. Usado em excesso por algumas pessoas, pode ser a causa de doenças como hipertensão e obesidade. Os sais minerais mantêm o equilíbrio do metabolismo, juntamente com os açúcares, evitando a desidratação do corpo e ajudando a reter a água. A ausência ou diminuição de nutrientes no corpo
após um certo tempo, provoca doenças associadas à sua perda. Alguns dos nutrientes essenciais que devemos consumir em nossa dieta diária são vitamina A, ferro, cálcio, carboidrato, gorduras e certos aminoácidos. Existem dois tipos de nutrientes simples ou micronutrientes. O corpo precisa deles em pequenas doses, e macronutrientes, que são necessários em grandes quantidades. Proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas e minerais são os 5 grupos nos quais são classificados os nutrientes essenciais de qualquer dieta. No total, esses grupos compreendem entre 45 e 50 substâncias consideradas essenciais para o crescimento adequado e manutenção da saúde. Os tipos de alimentos mais abundantes no mundo são os carboidratos, sendo as gorduras os mais fáceis de acumular. Se nosso corpo esgota suas reservas de gorduras e hidratos, ele usará diretamente as proteínas da dieta ou glicogênio armazenado nos músculos, quebrando-os para formar seu próprio combustível. A alimentação saudável é fundamental para o bom funcionamento do organismo. A alimentação realizada de modo saudável e aliada com exercícios físicos contribui para a qualidade de vida. Como ter uma alimentação saudável? Uma forma de adquirir uma alimentação saudável é através da pirâmide alimentar. Ela consiste em um gráfico que sistematiza os alimentos de acordo com suas funções e seus nutrientes. Cada porção da pirâmide representa um grupo de alimentos e quantidades recomendada diariamente. Os alimentos que precisam ser consumidos em maior quantidade estão na base da pirâmide, enquanto os alimentos que precisam ter o consumo moderado estão no topo. Na base da pirâmide estão alimentos energéticos, os quais são ricos em carboidratos como massas, pães, cereais e arroz. Eles devem constar em todas as refeições. Os frutos, verduras, legumes devem ser consumidos em 3 porções durante o dia. Esse grupo inclui os alimentos reguladores e estão na porção intermediária da pirâmide. As frutas exóticas também se tornam uma opção de consumo para ter uma alimentação saudável, contribuindo para o aumento e diversidade do consumo. No topo da pirâmide estão as gorduras, óleo, açúcares e doces. A primeira pirâmide alimentar brasileira foi criada em 1999. Ela foi baseada nos hábitos alimentares e alimentos típicos dos brasileiros. A importância dela. A alimentação saudável tem suas importância por proporcionar uma série de benefícios como melhoria do sistema imunológico, maior capacidade de concentração, mais disposição para as atividades diárias, prevenção de doenças, auxilia o sono, combate a depressão e o estresse. A falta de uma alimentação saudável está relacionada com a desnutrição e transtornos alimentares. Dicas para ter uma alimentação saudável. Alguns hábitos podem ser adotados para conseguir uma alimentação saudável são evitar o consumo de óleos, vegetais e manteigas, consumir menos sal e açúcares, beber no mínimo 2 litros de água por dia, evitar alimentos com conservantes, procurar uma alimentação variada e colorida, comer entre 3 a 5 porções de frutas por dia, comer em intervalos regulares de 3 horas e evitar os fast food. Bem, pessoal, tá um pouquinho aí do que nós devemos fazer e do que não devemos fazer para termos uma boa alimentação. E conforme eu falei, Alimentos e História está aqui, contando para vocês um pouco da história do alimento na vida
dos seres humanos, na vida da humanidade, né, que é essencial desde a evolução do homem lá nos primórdios até os dias atuais. A alimentação anda lado a lado conosco como fonte de prazer, sobrevivência e também de nutrição para nós, como combustível também para o nosso corpo. Espero que vocês tenham gostado. Entre no canal, se inscreva, deixa seu like e nos siga no YouTube, né? Alimentos e História. E até a próxima.